Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo França na área mais uma vez, com mais um episódio do Profissão Sem Filtro Podcast. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, deixa o like e compartilhe. Gente, hoje estamos nada mais com nada menos do que o nosso médico e empreendedor, Dr. Everton. Cara, o cara é referência no que faz, tem muita bagagem, muita propriedade e acredito que vai ser muito produtivo o episódio de hoje. Everton, apresenta-se pra galera aí. Fala primeiramente, quem que é o Everton? Satisfação de estar aqui, é um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui com a sua audiência, com a sua equipe. E o Everton é um garoto de 29 anos que nasceu em São Paulo, é casado, é temente a Deus, filho do Gilson e da Lúcia, e que sonhava em ser médico e estudou para ser médico. E hoje exerce essa profissão com muito amor, com muito cuidado e me sinto realmente muito realizado em exercê-la. Entendi. E quais foram os principais desafios quando você decidiu ser médico, né? A sua família, como é que funciona? Assim, você teve um pai e uma mãe ali que pagou totalmente os custos? Como é que foi isso? Cara, eu sempre sonhei em ser médico. A minha família, tanto paterna quanto materna, não tem nenhum médico, não tem nenhum empreendedor, inclusive. E eu achava esse sonho absurdamente distante da minha realidade. Então, como eu sempre tive muita facilidade com exatas, quando as pessoas me perguntavam o que você vai ser, eu falava algo voltado para exatas. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser matemático, porque eu imaginava que aquilo era o que eu conseguia. Eu acredito que a nossa visão só vai até onde a nossa referência é capaz de enxergar. Então, eu, de certa forma, eu não entendia que era possível, justamente pelo preço da mensalidade. Quando eu pensei em fazer medicina, o preço da mensalidade era algo em torno de 4, 5 mil reais, era muito distante, eu não conseguia pagar isso. Então, a gente começou uma jornada de preparação. Na época eu trabalhava com 14 anos, eu comecei a trabalhar com carteira assinada. Na minha cidade tinha um programa de menor aprendiz. Então, eu trabalhava no período da tarde, estudava no período da manhã, e no período da noite eu maratonava livro, exercício, etc., tentando passar na prova do Enem. Na minha época já era Enem, era uma prova unificada, que a gente conseguia fazer uma prova só e aplicar em faculdades do Brasil inteiro. E aí, assim, ao longo a gente estudou com muito afinco por 6 meses e a gente conseguiu, graças a Deus, essa vaga no curso de medicina. Show de bola. Mas aqui, só pra gente entender, veio do nada, assim, ou você teve uma referência, uma história que aconteceu, alguma coisa? Ou essa ideia veio do nada, assim? É tudo sem filtro aqui, viu, gente? Essa ideia veio do nada, totalmente do nada, assim. Eu achava bonita a profissão de poder cuidar, de poder ajudar, de poder impactar ali, principalmente em cenários de urgência e emergência, que é o que eu mais gosto. Entre a vida e a morte. Exatamente, nos períodos entre a vida e a morte, eu acredito que a gente pode ser instrumento de transformação daquele período. Não necessariamente trazer cura, eu acho que a gente é realmente só instrumento. E às vezes, mesmo quando a gente não consegue de fato trazer cura, a gente consegue trazer alívio de sofrimento. Então, a morte em si, que é um processo que vai acontecer com todos nós, ela pode ser mais branda do que ela acontece. Então, isso me chamava muita atenção, de poder trazer conforto, de poder trazer alívio, de poder mudar o cenário que às vezes está acontecendo com aquela vida e com aquela vida intercalada com alguma doença. Isso é verdade, você falou, até complementando, a morte vai vir para todo mundo, né? Não tem jeito de escapar, mas com o mais conforto possível, mais dignidade, é isso que a gente quer. Exatamente. Agora, só para entender, você formou em medicina, a gente sabe que a medicina, assim como outras profissões também, tem vários nichos, né? Vários segmentos e especializações. A sua especialização é em quê? Você trabalha em consultório, em hospital? Como é que funciona? Assim que eu formei em medicina, eu fui trabalhar e estudar para a prova de residência, que é a nossa pós-graduação. E eu passei na residência de clínica médica. Clínica médica é como se fosse uma medicina geral, especialista em medicina geral, da parte clínica. Então, a gente passa por áreas de cardiologia, nefrologia, hepatologia, hematologia, áreas clínicas no geral, e a gente passa para outra especialidade na sequência. Então, eu fiz 2 anos de residência de clínica médica, com muita atuação na parte de urgência e emergência, que era o que eu mais gostava. Que foi quando eu busquei continuar nessa jornada de urgência e emergência, com graduação em emergência e terapia intensiva, que foi a maior parte do meu trabalho assistencial. Então, eu fiz clínica médica e atuava principalmente em emergência, que é a parte que mais brilha meu olho mesmo, de fato.
Show de bola. Mas hoje, você está em clínica, em consultório, é assistência domiciliar, hospital, é aonde? Assim? Hoje, a minha atuação é metade, sendo que metade do meu tempo enquanto profissional é em assistência. Eu trabalho com visita domiciliar, consultório, plantões, nessa parte de assistência. E a outra metade é dedicada para um setor de educação, que é uma questão que mexe muito comigo também. Sobre o empreendedorismo que a gente estava falando agora há pouco. Aproveita que a gente está falando um gancho assim, Perfeito. Só para o pessoal entender, assim. Então, metade é medicina, sensacional, referência aí, né? Curso maravilhoso, bonito, a sociedade admira muito. E o curso de empreendedorismo, a área de empreendedorismo que você está atuando, em qual setor, o que você faz, só para o pessoal entender. Perfeito. Chegou um ponto do meu trabalho que eu percebi que a gente podia impactar mais vidas e trazer a nossa metodologia para atingir mais pessoas. E eu fui buscar como que a gente podia fazer isso, já que eu sou um só e a gente precisava, de certa forma, expandir essa mensagem. Quando eu percebi que muita gente chegava até mim para pedir dicas, para pedir conselho, para discutir casos de pacientes. Então eu pensei, poxa, por que a gente não consegue realmente entregar isso de forma sistematizada para alguém? Porque as pessoas me ligavam, tiravam uma dúvida pontual, e essa dúvida era respondida e não se perpetuava, né, de fato. Então a gente aproveitou e criamos uma metodologia que o médico entra dentro desse ecossistema para entender os fundamentos sistêmicos ali que a gente trabalha, como que a gente faz um diagnóstico correto, como que a gente faz uma intervenção correta, como que a gente conduz um paciente, principalmente os pacientes mais críticos, e ele pode replicar essa metodologia com os atendimentos contínuos que ele faz. Então eu percebi que assim eu podia potencializar a minha mensagem. Então, hoje, a maior parte do meu tempo, eu falei 50-50, mas eu diria que é algo em torno ali de 60-40, é dedicado à educação médica. E eu me descobri muito com isso. Que bacana. Então, significa que você pega os médicos já formados e meio que dá alguns toques específicos, lapida algumas formas e etc., e tirar algumas dúvidas que principalmente esses médicos iniciais têm. É isso? Exatamente. Então a gente faz isso basicamente para um sistema de mentoria mesmo. Esses médicos entram no nosso ecossistema, eles têm aula gravadas, mas assim, a gente queria que fosse algo mais próximo, então ele tem aulas ao vivo, encontros ao vivo e encontros presenciais, que eles realmente pegam na mão, entendem ali como que vai fazer as intervenções de forma muito próxima mesmo, comigo, com os monitores. Então, é uma situação que ele faz um aprendizado híbrido. Então, ele aprende tanto com a parte online, mas com a parte presencial também, aprimorando técnicas. Diferencial. Exatamente. Aprimorando técnicas que ele vai precisar fazer e produzir várias vezes para conseguir ficar bom. Então, a gente quis trazer esse diferencial para o médico de fato aprender, assim. Eu acho que não faz nenhum sentido a gente entregar algo que eu não acredito. E eu acredito que teoria tem que ser alinhada com a prática. Perfeito. Aprende na teoria e aplica, que o resultado acontece. Show. E contra fatos, não argumentos, não é isso? A prática manda muita coisa que a teoria não tem. Exatamente. E é isso que é o diferencial no curso de vocês, e é uma coisa muito inovadora, né? Parabéns pela atitude. Aprofundando um pouquinho mais, só para contextualizar também para quem está com essa dúvida, mas assim, a gente quer saber quanto tempo que você já está na área, quanto tempo de bagagem, né? Se você fez essa graduação, especialização em alguns cursos somente dentro do Brasil, alguns internacionais. Conta pra galera a sua história, assim. Perfeito. Eu fiz residência em Belo Horizonte e durante a residência eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio, assim. Eu fiz uma parte da minha residência em Portugal. E nessa época eu pude perceber alguns insights de ensino que eles tinham que me chamou muita atenção e eu pude aproveitar para trazer para a nossa realidade, que era exatamente esse ensino baseado ali em muita prática supervisionada. Então, nessa época, eu já fazia residência aqui, mas eu sentia que a residência aqui a gente, de certa forma, fazia muita coisa sozinho ali, com mais autonomia. E eles faziam muita prática de procedimento supervisionado. Então, eu quis trazer isso para a nossa realidade. Além disso, durante a minha residência, eu recebi um e-mail, assim, despretensioso de um colega que se tornou grande amigo, grande empreendedor, que é dono de um curso preparatório para residência médica, que atende no Brasil inteiro, e me chamou para fazer um processo seletivo para dar aula nesse curso.
Eu sempre gostei de lecionar, de ajudar e etc., mas nunca tinha feito isso. Então, em 2020, eu recebi esse e-mail. Era um e-mail assim: candidate-se para ser professor no lugar tal. E aí eu escrevi, falei, poxa, perco nada com isso, vou me inscrever e ver o que dá. Me inscrevi, fui fazer um processo seletivo, entrei no processo seletivo, fiz uma aula, fiz uma apostila, enviei, despretensioso, e fui selecionado. Comecei na época ensinando em um curso muito específico do Ceará, depois a gente expandiu para Ceará e Amapá. Depois, assim, as avaliações foram chegando, o pessoal foi gostando, eu também fui me adaptando muito bem, e a gente expandiu até que, no final das contas, quando a gente terminou a residência, eu era responsável por todas as áreas do Brasil dentro da minha especialidade. E aí eu descobri essa paixão ali por lecionar, por estar junto com alguém que precisa de alguma transformação. Então, eu sou apaixonado em ensinar e aprender. Eu acho que esse momento de troca é muito rico pra gente, e ter alguém que pode te ajudar, que já passou por aquela trajetória, encurta muito o caminho, né? Então, é verdade. Eu acho que existe atalho nesse contexto de ter alguém que pode, de fato, te ajudar e te fazer chegar mais rápido no lugar que você almeja. Então, a gente trabalha com isso já há 6 anos. Há 6 anos Há 6 anos tá nessa mentoria. Há 6 anos, exatamente. 6 anos a gente dá aula e 6 anos a gente já tem contato. Ao longo dessa jornada, mais de 1.000 alunos já passaram por nosso ecossistema de ensino. Tá, agora para a gente entender também outro assunto que é importante, hein? Como que funciona a sua rotina atual? Porque você falou desse percentil, né? De dar aula, de ter algumas correções ali, alguns alinhamentos, né? No mundo digital, e também na área da medicina, né? Que é o presencial ali que você trabalha e tudo. Como que funciona a sua rotina na prática? Você tem um tempo para você também? Você faz suas coisas? Conta pra gente. Muito bom. Minha rotina, hoje é praticamente a rotina que eu sempre sonhei, mas por muito tempo não foi assim. Então, eu vou te contar o dia de hoje, especificamente, que é exatamente reflexo do que eu faço todos os dias. Eu acordo cedo, mas forçadamente, porque eu odeio acordar cedo. Eu sou muito noturno, muito vespertino. Então, eu acordei 6 horas da manhã, fiz meu devocional, tomei um café e fui treinar. Eu treino todos os dias. Eu sinto que isso me faz muito bem, eu sinto que isso me deixa mais alerta, com melhores ideias, com mais vigor, de fato. Então, treinei, voltei para casa, tomei café e saí para atender um paciente, fazer uma visita no hospital de um paciente que estava internado na UTI. Fui até o hospital, visitei este paciente, fiz o que tinha que fazer, era um paciente americano, fiz os relatórios que eram pertinentes e voltei para casa para gravar uma aula. A gente tem um microestúdio em casa que eu consigo gravar, um Chroma e etc. Então, gravei o que eu tinha que gravar, respondi alguns e-mails, resolvi algumas demandas. Eu tenho o costume 3 vezes por semana de estudar inglês, também é uma coisa que eu gosto, me faz bem. Estudei inglês, bacana. Almocei e vim para cá. Então, hoje o meu dia foi esse. Basicamente, ele é sempre dividido em uma parte para devocional. Eu acredito que essa parte de conexão ali com Deus, comigo mesmo, é muito importante para pensar na vida, pensar nas coisas que eu estou fazendo, pensar nas minhas ideias, pensar se o que eu vou fazer agora e hoje reflete ao Everton que eu gostaria de ser daqui a 10 anos. Então, esse momento eu sempre tenho todos os dias. Um momento de treino, um momento de café da manhã com a minha esposa, que a gente não abre mão. E o restante do dia é muito variável. Geralmente são tarefas de trabalho mesmo, mas hora é gravação de conteúdo, hora é gravação de aulas, hora é aula in situ. E quando a gente faz trabalhos de assistência, é como hoje. Eu vou até o hospital, faço uma avaliação pontual, vou até o consultório, atendo um paciente pontualmente, mas esse hoje não é o foco do nosso trabalho de forma geral. Entendi. Gente, isso é muito legal, porque, até para quem está assistindo também, né? Porque, assim, a medicina, cara, a gente percebe que ela sempre foi muito difícil, né? Ela sempre foi muito cobiçada, digamos assim, com o perdão da palavra, estiver incomodando aí, mas é isso. E o ponto de você se descobrir em outra área. E isso também é motivador para muitas pessoas, porque assim, você não vai largar a medicina, mas você está migrando para uma área que de fato você se encontrou, né, e que foi algo esplêndido. Talvez a nossa história tá ressignificada aí. Exatamente. Engajando ainda na medicina, eu sei que tem várias histórias bacanas, você já passou por muita coisa que a gente nem imagina, mas teve algum paciente que te fez marcar, assim, no seu pessoal, alguma história que aconteceu, algo inusitado ou algo bem, não sei. Tem alguma história marcante? Eu consigo, assim,
só com a sua pergunta agora eu consigo pensar em algumas histórias marcantes. Várias, né? Várias Conta histórias pra marcantes. gente. Vou tentar pensar em uma que seja mais relevante, assim. Boa. Eu tive uma paciente bem no início de 2020, no auge da pandemia, um momento ruim para todo mundo, né? Que ela tinha aproximadamente 60 anos de idade e ela teve todas as complicações possíveis da Covid-19. Todas. E eu era um dos médicos assistentes dela nessa época. Mas todas, ela teve que ser entubada, precisou ser traqueostomizada quando respira pela região do pescoço, ela teve que passar por CTI, ela teve múltiplas infecções, ela ficou com todas as complicações possíveis. Teve infecção no pulmão, uma infecção bacteriana no pulmão, o antibiótico foi muito agressivo, afetou o rim, ela entrou na hemodiálise, o catéter de hemodiálise infectou. Todas possíveis, enfim, ela acabou sendo acometida por essas enfermidades. E aí, ela teve com a gente um período de 6 meses de internação. 6 meses no hospital? 6 meses com 2 ou 3 paradas cardíacas. Foi um cenário muito complicado. Inclusive, eu presenciei. Eu estava entrando no quarto dela e ela teve uma obstrução do lugar que respira, né? Do cânula da traqueostomia. E ela teve uma parada cardíaca naquele momento. Assim, por sorte a gente estava junto e a equipe mobilizou rapidamente e ela conseguiu retomar. Mas o fato é que essa paciente, uma das complicações de um dos antibióticos que ela usou é que ela teve uma sequela auditiva. Ela ficou com dificuldade de ouvir e afins. E isso foi em 2020. Essa paciente saiu do hospital depois de 6 meses, muito debilitada, perdeu muita massa muscular. E ela sobreviveu depois disso tudo? Depois de 6 meses, ela sobreviveu, saiu com muita debilidade, muita, assim, fraqueza muscular mesmo, a voz não estava tão legal por conta da intubação, saiu ainda com sequelas da traqueostomia e saiu sem ouvir. E ela sempre me mandava mensagem: doutor, quando eu estiver bem, eu vou te chamar para ir na minha casa. Quando eu estiver bem, você vai almoçar comigo. E eu achava que não ia dar em nada, né? E por que me chama tanta atenção? Porque eu vi ela entrando no hospital muito mal, eu vi ela ficando muito mal ao longo do período, eu vi ela saindo ainda muito debilitada. E alguns meses atrás, eu estava lá, na casa dela. Ela falou assim: eu só vou te chamar quando eu conseguir ouvir pra gente poder conversar de fato. Pra eu te ouvir e você me ouvir. Eu tava na casa dela, almoçando a comida que ela fez. Então, cara, isso foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz, a gente tirou foto, a gente chorou, a família dela tem um carinho muito grande por eles, e assim, foi maravilhoso. Então, essa foi uma história que me marcou muito, porque ela teve um tempo de internação muito grande, e sempre a família muito junta, foi maravilhoso, e a gente concretizou uma premissa que ela tinha lá atrás de um dia você vai na minha casa. Então foi maravilhoso, foi muito legal. Muito bom, muito bom. Já vi também alguns milagres acontecendo, assim, alguns. É algo sobrenatural assim, que não tem explicação. Às vezes a medicina é limitada, acredito eu. Exatamente. Como o quê, por exemplo? Eu já vi 2, assim, que me marcaram muito. Um foi um tumor de coluna regredir em uma paciente jovem, que não tem explicação. Ela tinha um tumor grave na coluna, assim, era muito possível que ela tivesse alguma sequela secundária ao crescimento desse tumor, e nos exames comparativos sumiram, simplesmente desapareceu. E em terapia intensiva eu já vi também pacientes em fase muito crítica da vida, em estágios quase que terminais, ressurgirem de limites que a medicina não daria conta de explicar. E já vi o contrário também acontecendo, de pessoas que ficaram muito mal em períodos muito críticos até a chegada de algum familiar. Inclusive recentemente, talvez 8 meses atrás, teve um paciente que eu cheguei de manhã no plantão e ao longo da noite inteira, aquele paciente ficou com uma pressão que a gente conhece aí como 12/8, 11/8, ele ficou ali 5/3, 5/2 a noite inteira, até a chegada da mãe no dia seguinte. A mãe chegou no dia seguinte, ela não fazia tantas visitas, porque ela era muito debilitada, acamada e afins, e eu vi que ela não chegou, ela não entrou. E aí fui até a portaria lá da nossa unidade de terapia intensiva e encontrei a senhora muito debilitada, chamei, perguntei se ela precisava de ajuda e afins, peguei ela no braço e a gente chegou juntos até o leito. Quando a gente chegou no leito, ela encostou nesse rapaz e eu vi pelo monitor
o eletrocardiograma dele mudando a conformidade e ele fazendo aquela parada cardíaca que a gente vê em filmes. Uau! Então, Quando ela encostou foi nele... na hora que ela encostou. Foi exatamente na hora que ela encostou. E ele ficou a noite inteira daquela mesma forma. Na hora que ela encostou... Esperando uma despedida. Né? Exatamente. Então, isso era uma coisa que eu era até meio cético, assim, quando eu comecei a trabalhar com terapia intensiva, alguns anos atrás, mas eu já vi isso acontecendo algumas vezes. E o último caso que me veio à mente aqui agora foi também há pouco tempo isso, há 6 meses atrás, eu tive a oportunidade de cuidar de uma gestante. Na verdade, uma puérpera, ela tinha tido uma complicação no parto, que ela acabou tendo muito sangramento, e ficou muito grave, muito grave. Ela chegou pra gente com demanda por intubação, medicação para subir a pressão, e com, assim, muito anêmica, muito frágil e etc. Só que ela era uma gestante, uma puérpera de poucos anos, assim, 25 anos. Então, quando a intervenção é feita de forma adequada, pouco tempo depois ela estava super bem. E, de fato, isso aconteceu. 48 horas depois, ela estava sem o tubo, sem as medicações, já tinha feito várias transfusões e estava super bem, dentro do CTI, aguardando vaga de enfermaria. E aí eu cheguei para essa gestante, para essa puérpera, e falei, e aí, como vai? Tudo bem? Ela me respondeu, agora sim, né? Que susto. Eu falei, e como? Você lembra de tudo que aconteceu? Aí ela reclinou na cadeira e falou assim, você quer mesmo saber? Uau. Aí eu falei, uau, quero. Já vem coisas por aí. Vamos lá, né? Me conta. Agora eu quero muito Agora eu quero. saber. Eu não queria, mas agora eu quero muito, né? Aí ela falou assim, então eu vou te contar. Eu lembro de tudo que aconteceu. De tudo. Eu estava aqui, igual eu estou hoje, e aí eu percebi que eu estava flutuando. Isso é a palavra dela. Percebi que eu estava flutuando, como se eu estivesse em uma outra dimensão. E nesse momento, eu vi uma fila de pessoas. Pessoas que eu já tive problema, pessoas que me magoaram, pessoas que eu magoei. E essas pessoas iam se aproximando até mim. E detalhe, esses pacientes que estão aqui estavam todos lá comigo, só que deitados nos seus respectivos leitos. E aí essas pessoas iam se aproximando, e a gente ia conversando, pedindo desculpas, pedindo perdão, se abraçando. Até que chegou a última pessoa, eu fiz o que tinha que fazer, e apareceu um clarão na minha frente, assim. Foi nessa hora que eu perdi um pouco a consciência, apareceu um clarão na minha frente, e eu falei, não, quero voltar, e eu retornei aqui, com as pessoas tirando o meu tubo, tirando o meu acesso, e eu caí aqui de novo. Então, assim, isso aconteceu comigo, mas eu percebi todo o processo, eu percebi o que estava acontecendo quando passaram um tubo na minha boca, eu percebi quando falaram que eu estava muito grave, eu percebi quando fizeram 1, 2, 3, 4, 5 transfusões, eu conseguia ter consciência de tudo isso, mas esse fenômeno sobrenatural que aconteceu na minha vida foi o que me marcou. Inexplicável. Que história, hein? Que história. Aí eu falei, o que você extrai disso, assim? Eu extraio que tudo... Aí ela me deu uma aula. Ela falou assim, que tudo que acontece tem um porquê, e mesmo que a gente não entenda, esse porquê quer nos levar para alguma estrada de crescimento. Aí eu falei assim, você acredita em Deus? Ela falou, se eu não acreditasse, agora era impossível não acreditar. Depois de um depoimento desse, né? E aí ela tá super bem, deve estar com as crianças dela, então... Foram algumas histórias que a gente já passou. Aprofundando um pouquinho aqui de maneira mais técnica também, para dar dicas até para quem está assistindo, às vezes a pessoa já é médico formado, ou está cursando medicina, ou até está querendo fazer. Mas de uma maneira um pouco mais técnica, e vai puxar para os dois segmentos, tanto o digital quanto a sua atuação, né? O que você mais vê de dificuldade, principalmente os alunos seus aí do digital também, o que eles mais trazem de dúvidas? De maneira mais técnica mesmo, para quem já entende, e a gente vai tentando lapidar para quem não entende como eu. A maior dúvida das pessoas que acabaram de formar é como lidar com urgências e emergências. Essa é a principal, assim, disparada. Então, o cenário frente à atuação quando chega algum paciente muito grave, um AVC, um infarto, qualquer doença muito grave com risco iminente de falecer,
geralmente as pessoas que trabalham com isso têm dificuldade de lidar e de trabalhar de forma muito protocolar com aquelas condições. E a segunda maior dúvida, estranhamente, é mais gestão de carreira. O médico, ele forma, ele começa a receber seu salário, ele começa a se embolar em trabalhos. Então, como que a gente concilia a vida com vida social, com trabalho, com finanças, com todos os pratinhos da vida rodando ao mesmo tempo, né? Então, essas são as principais que eles trazem, sem sombra de dúvidas. Bom, bacana. E assim, teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir da medicina? De verdade? Cara, desiste. Porque assim, eu falo no contexto de assim, você passa por situações traumáticas, cara, né? Então, às vezes, eu não sei se você já viu já viu num paciente, assim, né, algum parente ali, entre aspas, né, claro. Mas, poxa, eu tô tratando uma pessoa aqui que parece uma pessoa da minha família e esse evento foi traumático. Por exemplo, você passou pelo Covid, né, muita morte. Como que você lidar com isso, assim, com o psicológico? Então, tipo assim, você já pensou em desistir ou você faz algum tratamento? Como é que funciona? Pensar verdadeiramente em desistir, eu nunca pensei. Definitivamente não. Eu já tive momentos difíceis, obviamente, principalmente na época da pandemia. Eu perdi minha mãe com 10 anos de idade. Ela teve uma meningoencefalite herpética. E um momento difícil para mim foi em 2022, foi quando eu fiz um diagnóstico de meningoencefalite herpética em uma paciente. É um diagnóstico difícil de ser feito, na maioria das vezes nem sempre tem recurso disponível para fazer esse diagnóstico, e essa paciente conseguiu sobreviver. Isso foi um momento difícil de cuidar, de tratar, mas naquele momento que eu tive a oportunidade de ser instrumento para fazer esse diagnóstico, eu reeditei uma missão que eu tinha, sabe? Uma missão de fato impactar a vida de alguém, de fato poder transformar a vida de alguém. E eu percebo que as decisões que eu tomo hoje impactam a vida de pessoas que nem nasceram ainda, tanto da minha geração quanto de gerações que eu tenho a oportunidade de cuidar. Então, quando paira na minha cabeça qualquer palavra que seja similar à desistência ou não vai dar e etc., eu lembro da minha motivação, que nada mais é do que motivo para agir, né? O motivo para agir é impactar a vida de outras pessoas. E eu acho que quando a gente tem um porquê muito forte do que a gente faz, ele supera qualquer como. Então, Boa. a desistência não passa na minha cabeça, por esse motivo. Isso aí. Que história, hein? Parabéns. Você tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Cara, fiquei até sem palavras aqui agora, mas vamos lá. O que é o maior mito que você acha? Sei que tem várias coisas, né? O maior mito que você acha que o pessoal acha sobre a medicina que não é, que na prática é outra coisa? Tem alguma coisa relacionada assim a isso? O maior mito de quem empreende é pensar que empreendedor trabalha menos. Mentira. Eu vou empreender, eu vou ficar rico, vai ter uma renda passiva e eu não faço mais nada. Eu vou ficar só em Maldivas agora curtindo o dinheiro. Isso não acontece. Tem que ter, eu penso que esse é o maior mito de fato, assim, quando a gente pensa que a pessoa se tornou empreendedor, que a pessoa, enfim, está construindo um negócio, está construindo um legado, ela trabalha muito mais do que nos tempos anteriores. Hoje eu trabalho 12, 13, 14, 16 horas por dia, só que eu trabalho com muita missão, com muita vontade de acontecer. Então, se eu não tivesse muito forte por que eu estou fazendo aquilo, eu não ia fazer de certa forma, mas eu não trabalho menos definitivamente. Então, o maior mito disparado é quem trabalha menos. E o maior desafio, assim, nessa era digital, o maior desafio que você já teve com algum aluno, com alguma missão, teve alguma coisa do tipo? Sim, o maior desafio com aluno é aquele que não executa. É muito mais fácil segurar pitbull do que empurrar pincher. Então, quem não executa é difícil, é muito difícil, assim. E eu percebo muita barreira, talvez barreiras emocionais, barreiras de dificuldade de gestão de tempo, de gestão de carreira, de tirar um tempo para dedicação ali de estudo. Então, no início eu não percebia isso, eu achava que era só limitação técnica. Mas a técnica é a ponta do iceberg. Existe uma vida por trás daquele aluno, daquela pessoa, e hoje a gente tenta trazer isso também para a nossa realidade. Então, eu já tive pessoas que eu tentava ensinar alguma coisa,
mas o cara tava com um problema no casamento, tava com um problema pro filho, e assim, tá tudo certo, dá pra entender que não vai conseguir executar. Então, trazer que existe uma pessoa por trás daquela limitação técnica foi o que mudou o jogo pra gente atingir resultados melhores. Então, esse talvez seja a maior limitação, assim, do processo. Boa. E se tivesse alguns conselhos, né, para quem está querendo empreender no ramo digital, igual você está fazendo, e o que você falaria com essa pessoa? Por tudo que você já passou. Torne-se perito em alguma área que te dá vontade de fazer, até se não tivesse remuneração. Torne-se muito bom em resolver problema. Esse problema específico. Resolva esse problema com muita garra, com muita vontade e seja muito bom nisso que você faz. Conecte-se com pessoas que, de fato, são referência na área que você quer se desenvolver e não desista. Não pare, não dê ouvidos para murmurações que não vão te levar a lugar nenhum e trabalhe com muito esforço. Eu acho que essa é a principal dica, assim. Eu acredito que ninguém segura uma pessoa verdadeiramente decidida. Quando a gente decide, isso acontece. Um exemplo que eu costumo dar para os alunos, um exemplo bem assim, talvez até um pouco mais pesado, mas decidir, no final das contas, vale mais do que acreditar. Se a gente decide, a gente faz. Um exemplo que eu disse é que imaginemos o cenário de que eu não sei nadar e eu estou passando na borda de uma piscina e eu encontro uma criança caindo nessa piscina. A resposta de qualquer pessoa com plena sanidade mental é: não interessa que eu não sei nadar, é pular na piscina e tentar retirar aquela criança. Justamente porque decidiu. Ela não lembra das limitações que ela tem. Ela não lembra que ela não sabe nadar, ela não lembra que ela pode afogar. Ela sabe que ela decidiu retirar aquela criança da piscina. Então, decida por alguma área. Eu vejo que hoje tem muita gente vivendo a vida no piloto automático. Eu percebo isso, inclusive com muitos médicos, vivendo a vida no 2.0 e no piloto automático. E por isso que eu paro todos os dias de manhã para pensar na minha vida, para pensar no que eu faço, para pensar se está coerente com o que eu quero, para pensar se o legado que eu vou deixar vai ser legal, se um dia vão lembrar de mim da forma que eu gostaria, e se eu estou de acordo com o que eu penso dentro dessa estrada. Porque se eu não tiver, não faz sentido continuar dessa forma. Eu preciso mudar o meu foco, o foco do meu trabalho. Então, seria isso, principalmente. Show de bola. Que reflexão de vida que você gerou agora, hein? E aqui, ó, outra coisa sobre essa profissão. Assim como a medicina, muita gente fala que aleatoriamente pessoas te ligam, né? Às vezes você está ali no momento com a sua família ou viajando, mas é verdade que te ligam numa urgência, numa emergência, já aconteceu? Já teve alguma história um pouco até constrangedora? Como é que isso na prática funciona? Quando as pessoas entram na nossa mentoria, a gente tem 4 botões vermelhos. O que seria esse botão vermelho? Boa. Seria a pessoa poder ligar para a gente, ou para mim, ou para qualquer monitor do processo, a qualquer momento, para tirar uma dúvida pontual do que está acontecendo naquele momento. Mas tem umas regras, né? Tem exatamente naquele cenário de urgência e emergência que ele precisa falar com alguém. A gente tem uma IA que responde quando os alunos sabem que é IA, obviamente, mas às vezes ele precisa falar com alguém, principalmente para dúvidas de como que eu prescrevo tal medicação, o que eu faço quando já aconteceu tal coisa. Então, às vezes, os alunos ligam e usam esses botões vermelhos para esses cenários. Os cenários mais constrangedores que acontecem é quando eles ligam para falar de alguma intervenção que já aconteceu, só que aconteceu de forma desconexa. Não aconteceu da forma que deveria ter sido realizada. E aí a gente tem que contornar algo que já aconteceu. Mas ligam em qualquer momento. Ligam viajando, ligam à noite, ligam no horário do almoço. E a gente tem tanto eu quanto os monitores, a gente tem essa consciência e uma escala mesmo de que a gente está ajudando essas pessoas e que a qualquer momento alguém pode precisar dessa ajuda. Então, eu sou fechado tanto com a nossa equipe de monitores, quanto com a minha casa. A minha esposa sabe disso, a minha esposa entrou comigo nessa missão. Eu acho que antes de eu passar esse projeto para alguém, eu passei esse projeto para ela entender o impacto que a gente geraria, a ajuda que a gente poderia trazer. Então, a gente é fechado com isso e a gente entende que naqueles momentos
pode ser que a gente precise, de fato, dedicar uns minutos da nossa atenção justamente visando a construção de um projeto maior. Muito bom. Você comentou também sobre um assunto que é até polêmico, mas é muito importante para a gente ter a visão de cada profissional que passa por aqui, que é a IA. O que você vê sobre essa inteligência artificial ultimamente? Como você vê alguns benefícios que ela possa trazer no ramo da medicina, na área da saúde, ou até mesmo na área do seu curso, da sua profissão aí como professor, orientador? O que você vê que na prática funciona e que na prática não funciona? Conta pra gente. Eu acho que a principal utilização da IA, melhor, na verdade, reformulando, eu ouço muito pessoas dizendo que a IA vai superar o humano vai superar a IA e aquela coisa toda. Na minha visão, o humano que sabe operar a IA de forma adequada vai superar todos, porque eu acredito que a IA é uma ferramenta que, quando muito bem utilizada, ela pode cumprir um papel maravilhoso. Se eu preciso parafusar uma televisão, eu preciso de uma parafusadeira. Ah, mas agora eu tenho uma lâmina de intubação número 4. Não serve. É uma ferramenta maravilhosa, mas para aquela atividade é irrelevante. Então, eu acredito que é uma grande ferramenta que ajuda muito, automatizou muitos processos, muitos, e ajuda muito a gente ganhar tempo. Eu acho que com a utilização adequada da IA, a gente consegue ganhar tempo para as coisas que são realmente importantes. Por exemplo, é muito comum médicos e profissionais de saúde perderem muito do seu tempo, tanto do plantão quanto do consultório, fazendo serviços burocráticos no computador. Evoluindo pacientes, anotando as coisas mais importantes, prescrevendo. A IA automatiza isso. Consegue fazer relatórios com muito mais agilidade, consegue fazer prescrições com agilidade, mas sempre com alguém supervisionando o que está sendo acontecido. É mesmo? Fala mais sobre isso, para quem não entende ainda. Como é que funciona isso? Perfeito. Hoje, a gente tem vários aplicativos de inteligência artificial que conseguem, em tempo real, gravar informações daquela consulta, dentro de uma política de proteção, obviamente, porque são dados sensíveis, e que proporcionam agilidade na escrita do que o médico está escrevendo para aquele prontuário. Então, eu não preciso mais focar em um computador para escrever. Eu posso conversar com você, enquanto uma tecnologia grava o que a gente conversa. Olha só. E arquiva isso no script que eu gostaria, em queixa principal, em história pregressa, em exame físico, a conduta que eu falei para você aqui. Então, isso automatiza muito, porque é muito comum médicos e profissionais de saúde perderem tempo fazendo isso. Sim, em outras palavras, você está conversando e ela está escrevendo para você. Exatamente. De forma automática. A gente tem um assistente que Legal. trabalha 24/7 pra gente. Então, isso automatiza muito. Para cenário de consultório também é maravilhoso. Eu tenho o IA que te ajuda na gestão da agenda, eu tenho o IA que conversa com as pessoas que chegam pra gente no consultório. Para cenário de plantões, eu tenho o IA que te ajuda a tomar decisões, então te dá exames clínicos complementares, te dá resultados de exames. Então é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente pode usar essa ferramenta e quem mais se capacitar para usar a ferramenta de forma adequada, certamente vai sobressair. Sim, sim. No Brasil, ainda falando de ferramentas, tecnologia, IA, no Brasil tem muitas limitações, a gente sabe disso, mas essa experiência que você teve internacional, primeiramente, você foi para quais países e o que você acha que você pode trazer de lá, sei lá, talvez de informação, de entendimento ou de rotina? Lá é diferente a rotina do Brasil? Como é que funciona? Eu fui para o Hospital Polo que nós ficamos, foi em Santa Maria, em Lisboa, chama Hospital Santa Maria, em Lisboa, que fica em Portugal, né? Então a gente ficou um tempo nesse hospital, mas a gente teve a oportunidade de conhecer outras rotinas de outros hospitais também de Portugal. Portugal é um país, assim, meio que estigmatizado na Europa, né? Assim, não é o melhor dos cenários em termos de qualidade de vida e etc. Mas o que mais me impactou foi o tanto que eles têm qualidade de vida durante períodos de preparação. O que a gente vê aqui no Brasil? Residência médica tem uma carga horária de 60 horas semanais, no papel. Na prática, nunca são 60 horas Sempre semanais. É mais, né? Sempre é muito mais que 60 horas semanais. Então, eu lembro eu conversando com uma residente de lá, ela era residente de gastroenterologia de Portugal,
E ela me perguntou, quanto tempo que é a residência de vocês? Eu falei, a gente faz 60 horas semanais. Mas não é, a gente sabe que é muito mais. E ela falou assim, 60? E que horas vocês estudam? Que horas vocês saem? Porque a residência deles são 40 horas semanais. 40? 40 horas semanais. Uau. E aí eu percebi que existe... Nessa época eu despertei para um cenário que eu posso fazer a minha atuação enquanto médico, eu posso me aprimorar muito enquanto médico sem dedicar 80 horas da minha semana para isso. Que medicina é a minha profissão. Né? Exato. Medicina é minha profissão. Eu preciso, no momento que eu sento para estudar, ou no momento que eu sento para aprender, que eu sento para atender alguém, eu preciso estar ali 1000%. Mas eu não consigo fazer 1000% se o restante da minha vida, se os pilares da minha vida não estão 1000% também. Se eu, por exemplo, no meu caso, se eu não treino com intensidade, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não tenho vigor físico. Então, um ensinamento que eu trouxe de Portugal foi cuidado com a qualidade de vida. Era muito comum, em pós-horários de trabalho, os médicos saírem para apreciar o pôr do sol nas margens do Rio Tejo. Era muito comum isso acontecer. Isso era como um evento para eles, assim. Então, um evento do dia a dia. Justo, né? Justo. Exatamente. Né? E eu percebi uma assistência, por incrível que pareça, melhor do que a gente oferecia. E aproveitar e deixar esse apelo aqui, ó, para todos os representantes do Brasil aí, viu? Não só na área da saúde, né? Em todas as áreas. Tem um carinho maior, principalmente a da saúde, né? Por essa questão de lidar ali com outra vida, outro ser humano, né? Exatamente. Cara, um ponto muito interessante que... E eu pude perceber tecnologias também que a gente não tinha acesso aqui. Tá nas ferramentas? Nas ferramentas mesmo do dia a dia, ferramentas Como práticas. o quê, por exemplo? Por exemplo, sabe aquele bip que a gente sempre vê em filmes, que toca o bip do residente, um bip vai, de fato, ali, que funciona no hospital. Como se fosse um telefone ali de chamada de urgência. Como se fosse um telefone, mas o deles era realmente um dispositivo que, quando estava chamando o fulano de tal, somente o bip do fulano de tal tocava. Olha! Então, ele tocava, ele vibrava, a pessoa não atendia, mas aparecia qual que era o lugar que estava chamando. Parecido com um sistema que tem em algumas academias, que você aciona e a pessoa chega até lá. E o personal vai até você. Então, isso era uma funcionalidade que eu vi que dava um bom retorno, mas, sobretudo, funcionalidades do dia a dia. Por exemplo, na gastroenterologia, eles tinham aparelhos que faziam ultrassonografia, que a gente não tem aqui. Da mesma qualidade técnica, com a mesma profundidade, com a mesma resolutividade. Era muito comum, em todos os setores do hospital, ter um aparelho de ultrassom portátil. Então, as intervenções que eu precisava fazer com ultrassom era muito mais disponível, por exemplo. Então, tecnologia do dia a dia mesmo, que era extremamente bem utilizada. E lá, os médicos... Eu vou falar de medicina, porque é o que eu vi na maior parte do tempo, eles são formados integralmente em uma área. Isso me chamou a atenção. Porque, por exemplo, vou falar da gastroenterologia de novo, citando o exemplo dessa colega. Ela faz 5 anos de residência para ela ser gastroenterologista. E o gastroenterologista faz clínica de gastroenterologia, faz endoscopia, faz colonoscopia, faz cirurgia gástrica. Então, ele é o médico do estômago e do intestino e do aparelho gastrointestinal. Aqui é diferente. Aqui eu tenho o médico da clínica gastroenterológica e o médico da cirurgia gastroenterológica. Então aqui tem essa separação. Lá não. Lá é mais tempo de residência, mas o médico sai com essa bagagem de todo o processo da clínica. Exatamente. Muito. Da clínica à cirurgia. Acredito que é o certo mesmo, né? Na prática deve fazer toda a diferença. Exatamente. Eu tive essa visão lá, que essa forma de atuar de forma integral naquele sistema é super válido. É super válido. Então, isso me marcou muito, mas, de certa forma, o que mais me marcou nesse período que eu fiquei em Portugal foi o insight da qualidade de vida. O insight de que se o profissional de saúde, e aí qualquer profissional, estendendo para todas as profissões, não estiver bem mesmo com ele, com o que ele faz, com a vida dele, com o corpo dele, com a família dele, com os princípios dele, o trabalho, que é uma parte da vida, não vai estar legal. Então, esse foi o principal insight que eu trago dessa minha experiência. Aproveitando aí para falar sobre a família. O que a sua família
achou depois que você tomou essa decisão de ir para a área do empreendedorismo, de produtos digitais? O que eles acharam? O que eles falaram com você? A família sempre tenta proteger, né, de um cenário de risco, de um cenário mais desafiador. Então, eu percebo que eles apoiam, mas eles apoiavam, principalmente no início, eles apoiavam, mas apoiavam assim, não deixa o consultório, não deixa o hospital, continua ali, faz uma transição mais gradual, pelo medo do desconhecido mesmo, né? Você explicar para um senhor de 70, 80 anos de idade, se explicar para uma senhora de 60, 70 anos de idade, que a partir de agora eu vou impactar vidas trabalhando no meu computador, sendo que eu formei para estar no hospital, para estar no consultório, é muito difícil de entender. Então, como forma de proteção, como forma de cuidado mesmo, a maior parte da minha família achava que era uma coisa muito distante da realidade deles. Então, eles não tinham essa visão, como não tinham essa visão, de certa forma, não apoiavam na integralidade. E qual que foi o ponto onde você migrou ali, né? Não sei se foi abrupta a forma que você migrou ali, que você conciliou os dois, mas qual que foi o ponto, a chave que você virou e falou assim, agora vai? Tem alguma dica quando você formou a primeira turma ali e viu que o feedback foi positivo, né? Eu fiz uma transição gradual. Hoje, a forma que eu trabalho presencialmente com assistência é uma forma que eu escolhi, que eu quero continuar assim, justamente para não perder prática, entre aspas, chão de fábrica, igual a gente fala aqui em Minas. Mas a minha transição, desde o princípio, foi uma transição gradual. Eu tive um pouco de dificuldade de abandonar totalmente, porque talvez no início nem a minha visão não era tão clara de onde a gente conseguiria chegar, de onde a gente conseguiria fazer acontecer de fato. Então, eu fui batendo, eu funciono muito por cumprimento de metas. Então, eu estabeleci algumas metas. Quando a gente atingir tal número de alunos, eu vou deixar tal hospital. Quando a gente atingir tal faturamento, eu vou deixar esse cargo, enfim, esse trabalho. Então, eu fui fazendo essa transição baseada no atingimento e no cumprimento dessas metas. E no final das contas, o marketing fez toda a diferença? Tem alguma outra dica que você fala para as pessoas que estão pensando em fazer isso ou algo do tipo? O que você acha ali que mais foi impactante, positivamente falando, na área digital? Foi mentoria que você teve? Você já gastou com curso? Como é que funciona? Eu tive a oportunidade de fazer mentorias com grandes players do mercado, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Flávio Augusto, por exemplo, que é um bilionário que trabalha no setor de educação. Referência, hein? É referência, eu fiz algumas mentorias. Aproveitar e mandar um abraço pro Flávio Augusto, não sei se ele vai nos assistir, né? Referência, sou fã também. Sou fã, é um cara que segue princípios, é um cara que tem uma visão de negócios muito extraordinária. Inclusive, a visão que ele trouxe para o nosso negócio fez toda a diferença. E a visão dele é uma visão que, obviamente, que o marketing é muito importante, mas trazer um produto que realmente muda a vida das pessoas, na qual uma vida é transformada e essa vida consegue propagar essa informação para outras pessoas, é imensamente superior. Então, quando a gente trabalha com um produto que realmente transforma e a gente tem um time que entrega isso, que vende isso, que propaga essa mensagem, isso é imensamente superior. É o que a Dona Maria do Sertão contava pra gente, que o boca a boca funciona muito bem. E é óbvio que o digital funciona muito bem, é maravilhoso, o marketing é legal, mas com a expansão de pessoas no digital, o custo de aquisição de cliente pelo marketing digital vai ficar maior. Então tem mais gente, o custo fica maior, a meta fica feliz e vai funcionar, óbvio que vai funcionar. Mas o que a gente estruturou foi um bom setor comercial e um bom produto no qual a gente consegue ter várias pessoas que foram transformadas por esse produto e essas pessoas, de certa forma, propagam essa mensagem para outras pessoas virem também. Para quem está nos escutando apenas ou nos assistindo também, qual que é, assim, só para a gente tentar contextualizar o seu produto? É um vídeo, é um e-book, é um site, ou é tudo isso? É um aplicativo? Como é que Hoje é tudo isso. É tudo isso. Com exceção do aplicativo que a gente ainda não desenvolveu. O que a gente tem hoje? O aluno entra na nossa mentoria, ele tem um grupo de suporte, ele tem um contato dos monitores. Já no WhatsApp ali. WhatsApp em tempo real.
ele tem uma plataforma com a trilha institucional gravada, que ele entra, ele consegue assistir, ele consegue navegar por síndromes. Então, o paciente com falta de ar, o que que a gente tem que pensar? O paciente com dor no peito, o que que a gente tem que pensar? O paciente com fratura, como que a gente tem que pensar? E é um conteúdo exclusivo, não tem em outro lugar. Exatamente. Né? É uma bagagem única. Uma bagagem única, Boa. baseada tanto em protocolos, obviamente, e com vivência prática de quem trabalhou com isso. Que bom. Porque tem materiais que trazem pra gente que a conduta é ABC, mas o ABC não é disponível. Então, é óbvio que a gente tem que citar que o ABC tem que ser feito. Mas na prática só temos o D. E como que a gente conduz o D? O que que a gente faz com o D? Então, esse material está disponível. E ele recebe materiais de consulta rápida. Então, a gente tem um e-book de prescrição que ajuda bastante ele entender dose, ele entender como é que faz diluição de medicação. A gente tem e-book de forma geral ali para insights de eletrocardiografia, o que que eu tenho que pensar quando eu vejo tal alteração, insights de radiografia de tórax. Então, basicamente, questões de propedêutica, raio-x, gasometria e eletro, que são os principais exames, e questões associadas a medicamento mesmo. Dose, diluição, qual utilizar e afins. Tá. Uma pergunta, assim, um pouco ousada, mas pessoalmente falando, tá? Então não se importe com o que vão achar. Sem filtro. Vamos gerar polêmica e sem filtro. Mas é uma pergunta até pessoal minha. Assim, o que que você enxerga para o futuro da medicina? Tanto nessa área digital, quanto na medicina na prática, porque uma dá suporte para a outra, por isso que a gente está linkando elas. O que que você enxerga, assim, né? O que que você acha que vai acontecer no futuro próximo aí? Ou distante, talvez. Vou ser polêmico na resposta também. Boa. Quando a gente forma em medicina, a gente tem duas certezas. A primeira, que você nunca vai ser pobre. E a segunda, é que você nunca vai ser rico, sendo médico. Essa é a realidade. Porque o médico, no final das contas, é um profissional que trabalha entregando o seu atendimento, mas que o seu atendimento se limita às 24 horas do dia. Então, o que eu enxergo é que o médico que não entender isso, ele vai ficar para trás. Os cursos de medicina, isso eu não gosto muito de pensar nessas histórias da conspiração e reclamações e etc, mas isso é um fato. Eu tenho mais cursos de medicina, eu tenho mais pessoas formando, eu tenho mais profissionais no mercado. E somente a parte técnica não vai ser suficiente. Então o médico ele precisa entender que ele precisa angariar questões técnicas, óbvio, isso é obrigatório, que eu sou bom no que eu faço, eu preciso garantir, obviamente, mas ele precisa entender que ele vai precisar aparecer, ele vai precisar ser conhecido, o mais conhecido vence o melhor, tecnicamente. Ele vai precisar gerir equipes, ele vai precisar treinar pessoas, ele vai precisar de outras habilidades que a faculdade não ensinou. Porque senão, os novos do mercado vão entrar com essas habilidades. Ou seja, o que eu enxergo é que o médico precisa se atualizar. O médico precisa angariar informações que antes não precisava. Quando eu formei, isso, assim, a gente recebia e-mails com proposta de emprego. E-mails. As pessoas disputavam. Por favor, vem na cidade tal, vem na cidade XYZ. Hoje isso não acontece mais. Hoje é o contrário. Então, mas não é que tá impossível trabalhar? Claro que não. Quem é perito, quem faz bem feito, vai ter espaço. Isso sempre vai acontecer e sempre aconteceu. Mas o que eu percebo que o futuro é de quem se reinventa. O futuro é de quem corre atrás e angaria novas habilidades, além da técnica que eu enxergo como obrigatório ser bom no que faz. Muito bom. Tem uma palavra que você fala que eu gosto muito. Ressignifique as coisas. E isso é bem bacana porque isso gera uma reflexão absurda. Por exemplo, quando eu viro para você e te pergunto, quem que é o Everton? E aí, quem que é o Everton? O Everton é um homem de 29 anos, filho de Deus, casado, e que tem como princípio viver uma vida próspera e abundante em todas as áreas da vida. A melhor resposta de todas. A maioria das pessoas, né, principalmente quando se trata de trabalho, as pessoas ficam muito limitadas naquilo. Ah, eu sou o Eduardo, o apresentador. Ah, eu sou o Everton, médico. Não, cara. Não. Você é muito mais do que a sua profissão. Neste momento, você está atuando nisso, mas, né, sempre pensando no futuro e sempre se ressignificando, reinventando. É interessante, Edu, que muitos médicos que eu tenho contato, quando eu pergunto, a pessoa tem 30 anos que convive com ela todos os dias, eu pergunto, quem é você?
E as pessoas têm dificuldade de responder. Parece que eu perguntei qual que é a fórmula de Bhaskara. Não, quem é você? Ah, eu sou, e geralmente linkam a profissão, né? Eu sou, e aí dá uma gaguejada, eu sou jornalista. Não, eu perguntei quem é você. Por acaso você trabalha como jornalista, você trabalha como médico, mas existe uma história por trás daquela pessoa que vai além da profissão dela. Muito bom. Gerando, ó, curiosidades, né? Dicas, reflexões, essa conversa você só encontra aqui no Profissão Sem Filtro, viu, gente? Vamos dar seguimento, o papo tá bom demais, às vezes a gente fica até viajando aqui, né? Isso é bom, faz parte também. E só que agora a gente vai entrar no quadro Resumão Sem Filtro. É um dos quadros mais esperados aqui no canal, o pessoal gosta também dessas perguntas, que são perguntas diretas, tá? É como se fosse um bate-bola aqui. Primeira pergunta, uma motivação. Deixar um legado em pessoas que não me conhecem e que são de gerações futuras. Um medo. Perder minha essência. Mudar quem eu sou, perder princípios. Um sonho. Levar educação e saúde de qualidade para todo mundo. Eu tenho uma meta ousada que é atingir 100 mil pessoas sendo atendidas pela nossa metodologia. 100 mil pessoas, tá aqui, ó. Desafio, 100 mil pessoas. A gente vai voltar no Profissão Sem Filtro. A gente vai voltar no Profissão aqui e a gente vai conversar sobre isso, hein, gente? Anotem aí, 100 mil pessoas. Uma conquista. Uma conquista... Eu acho que falar de material é muito pobre, pensar apenas nisso, mas uma conquista é ter um lar harmônico. Hoje eu sou casado com a mulher da minha vida e tenho um lar, uma casa que eu chamo de lar. Então, aproveita e manda um abraço pra ela, um beijo. Um beijo pra ela, maravilhosa. Tá, com certeza tá vendo a gente aí. Show. Um arrependimento. Um arrependimento é não ter começado antes. Não ter queimado o barco. Não sei se você já ouviu essa história. Não, ainda não. É um rumor de que na época da guerra, não sei se é exatamente isso, mas foi assim que eu ouvi, Napoleão chegou com seu exército em uma ilha para batalhar, eles eram um número muito menor de soldados, e quando ele chega, ele ordena pra galera, queimem os barcos, porque não tem como voltar. Então a gente vai ter que lutar e a gente vai ter que correr atrás do jeito que a gente está. Em outras palavras. Se vira. Muito bom. Então não ter queimado o barco antes. Boa. Uma certeza. Que buscar fazer as coisas com propósito e com um desejo genuíno de ajudar é o mais importante. O como você aprende com o Pablo Marçal, com a trajetória no caminho. Uma palavra ou uma frase que te define. Uma palavra, princípio, e uma frase, seja forte e corajoso. Muito bom, hein? Princípio. Princípio. Eu acho que princípios não são negociáveis. Quem segue princípio tá dando certo há 2000 anos. Princípios não se negociam. Assim como tudo que o dinheiro pode comprar... É pouco. Ainda é barato. Ainda é barato. Ainda é pouco. Sensacional. Gente, hoje foi esse episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quero aproveitar que a gente tá nessa vibe e pedir para você, vende seu peixe aí pra turma, fala como é que funciona, se alguém quiser te procurar, achou interessante, ou quer conhecer um pouco mais sobre os seus conteúdos digitais, sua profissão. Perfeito. Deixa a dica pra turma aí. Então, se você é médico ou empreendedor e quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o meu Instagram é Everton Gabriel, é o principal canal que a gente comenta, e eu quero deixar uma dica, que é o meu lema de vida para você. São 6 itens. Então, tema a Deus, ame a sua família, sirva ao próximo, treine forte e seja íntegro, mesmo quando não tem ninguém te olhando. Eu acho que esses são os pontos mais importantes que eu sigo na minha vida e que pode ser que traga impacto para você. Show de bola. Ó, um bônusinho pra galera, hein? Bônusinho. 2 conselhos, porque são 2 ramos, né? Um para medicina e um para o empreendedorismo. 2 conselhos que você, ou se não, um integrado nos 2, tanto faz, que você pode dar pra galera, assim. Porque às vezes desanima, tem muito obstáculo, você já falou sobre isso, mas melhor conselho, de tudo que você já passou. Eu acho que eu volto na frase de decidir vale mais do que acreditar, Boa. Mas pensando em medicina, Isso. Vamos pensar... o que eu falo para um aluno que gostaria de fazer medicina e que tem um sonho de ser médico? Não para, não desanima. Medicina, eu sou suspeito a falar, mas é a melhor profissão que existe. A gente é remunerado
de uma forma que o dinheiro não compra. A gente faz o nosso trabalho e as pessoas agradecem e chamam para comer na casa delas. Essa história foi incrível. Isso não tem preço, assim. Você poder mudar a vida de alguém e ainda ser remunerado por isso. Então é óbvio que tem dificuldades, toda empresa, todo negócio, toda profissão tem suas dificuldades, mas a remuneração que vai muito além da financeira, a profissão saúde traz isso pra gente. E sobre empreendedorismo, se você tem vontade de trabalhar muito, assumir riscos e trabalhar muito mesmo em troca de um benefício maior, e tem uma ideia, um insight, se conecte com pessoas que podem te ajudar nesse contexto e não para, porque decidir vale mais do que acreditar. É isso. E como fatos, né, como a frase contra fatos, não argumentos, assim como ela, né, a gente deixa aqui o nosso convite já, assim que ele bater esses 100k de seguidores lá, de alunos, a gente vai ter um novo convite com você, se você não se importa. Vai ser um prazer a gente poder conversar sobre isso e provavelmente a gente vai aprofundar ainda mais. E aí, o que foi feito, né? Quais foram os desafios, o que aconteceu? Conta pra gente. Gente, é isso. O canal fica, o nosso episódio fica aqui por hoje. E fiquem com Deus, um abraço. Acabei me embolando aqui. Valeu, pessoal.